Cristo mora no seu coração? De verdade mesmo? Quando? Todo o tempo? Ele está aí no seu coração todo o tempo? Quanto? Ele mora em 100% do seu coração? Domina o seu coração? Ou só de vez em quando é que Cristo habita em você? São algumas perguntas difíceis de responder, né? Nós costumamos dizer desde crianças, quem vem à igreja desde criança já cantou musiquinhas, né? O meu Deus está no céu e também no meu coração, Cristo habita no meu coração. A Bíblia diz que Cristo mora no nosso coração e nós lemos esse texto hoje. Na nossa leitura, guiada pela Bíblia 365, hoje na porção do Novo Testamento, nós chegamos ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, onde diz que Cristo mora no nosso coração. Bom, o apóstolo Paulo falou, no capítulo 2 sobre a salvação, sobre essa notícia de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E no capítulo 3 ele está dizendo que ele ganhou o presente de Deus de ser escolhido para anunciar essa boa notícia, né? De Deus ter revelado para ele a notícia do Evangelho e Deus ter mostrado para ele esse segredo escondido e ele agora ser portador dessa notícia para contar, para todo mundo, para os que eram judeus, para os gentios, a notícia da salvação por Jesus. Ele fala no versículo 2 que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade. No versículo 3, Deus revelou esse segredo a mim. No versículo 5, agora foi revelado. Então ele está dizendo que foi revelado um segredo. Qual é o segredo? Está no versículo 6. O segredo é o seguinte: tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. E ele diz depois que ele recebeu o privilégio de ser o anunciador dessas boas novas, de que todos aqueles que creem em Jesus Cristo fazem parte do corpo de Cristo. Ele fala que o plano de Deus, lá no versículo 10, é mostrar para todo mundo, por meio da igreja, como Deus é sábio. Então a igreja é composta por gentios, por judeus, por pessoas antigas, por pessoas novas, por pessoas que têm costumes diferentes, de gerações diferentes, que vieram de lugares diferentes, mas todos eles creem em Jesus e compõem um único corpo, têm uma única mente, a mente de Cristo. Isso é um milagre e isso é igreja. E através da igreja, Deus está mostrando a sabedoria dele. O apóstolo Paulo está louvando a Deus porque ele anuncia as boas novas que transformam pessoas diferentes em igreja, dando a elas acesso a Deus. Então, uma pessoa tem uma vida, outra tem outra vida, mas através de Jesus Cristo, essas duas pessoas têm acesso a Deus e elas então agora têm a mente de Cristo, vivem a nova vida de Cristo e elas caminham juntas como irmãs, embora sejam muito diferentes. Elas aprendem a amar, se perdoar, levar o fardo um do outro, caminhar um com o outro, viver uma vida sob um padrão novo. E isso é a igreja. E assim Deus vai mostrando para o mundo como a sabedoria dele é bela. O que tá dito aqui exatamente no versículo 10 é: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus Cristo realizou o plano eterno de Deus de montar, de atrair para si, e formar, não montar, mas formar a igreja, que é composta pelos filhos de Deus, que são pessoas pecadoras, aceitas por Deus e que vão sendo transformadas à medida de que caminham com Jesus, transformadas à imagem de Jesus Cristo, transformadas dia a dia, sendo cada dia mais parecidas com Jesus. É uma coisa que você já me ouviu dizer muitas vezes aqui. Continuamos a leitura e nós vamos chegar ao ponto que eu provoquei você, Cristo mora no seu coração. Lá no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: peço que,
da riqueza da sua glória, ele nos fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então eu peço que Deus, né, com a sua glória rica, né, tem muita glória, que ele nos fortaleça. E ele vai nos fortalecer por meio do seu Espírito. Então, através da presença do seu Espírito, que Deus nos fortaleça. E se formos fortalecidos pelo Espírito, cheios do Espírito, tendo o que nós temos visto aqui, né? As marcas do Espírito, o fruto do Espírito, cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais distante das vontades da nossa carne, cada vez mais distantes do egoísmo, da inveja, da raiva, da ganância, de todas as outras coisas ruins que a Bíblia diz que são obras da carne. Olha o que vai acontecer no versículo 17. Então, se você estiver cheio do Espírito, então Cristo habitará em seu coração. Se você for fortalecido pelo Espírito, então Cristo habitará no seu coração. Tem um então aí, né? Então Cristo habitará, se você está fortalecido pelo Espírito. Só que além do então, tem mais um porém. Então Cristo habitará no seu coração à medida que vocês confiarem nele. Cristo habitará no seu coração à medida que você confia nele. Você confia em Deus? Você confia em Deus quando as coisas dão errado? Você confia que Jesus está com você quando seus planos falham? Você confia quando coisas ruins e desagradáveis acontecem, você continua olhando para Ele? Ou você vai resolver o problema com as suas próprias mãos? Você vai resolver com as suas estratégias carnais? Não é fácil confiar em Deus. Não é fácil confiar em Deus, suportar o que Paulo está suportando aqui, né? Ele fala dos sofrimentos, das dores, das prisões. Não é fácil confiar em Deus, mas Cristo habitará no seu coração à medida que você confia nele. E preste atenção se você já não pode dizer que isso é verdade na sua vida. Avalie aí o seu histórico e veja se a sua fé não tem crescido justamente à medida em que você passa pelas dificuldades e continua confiando em Jesus. Se você for fortalecido pelo Espírito Santo, estiver mais cheio do Espírito Santo, Cristo habitará no seu coração à medida que você confia nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. É aí que o apóstolo Paulo fala, eu quero que você entenda o amor de Deus. E para usar isso ele fala, peço também que como convém a todo povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor ainda, que seja grande demais para entender. Vocês experimentarão esse amor de Deus à medida que Cristo morar no seu coração, e Cristo morará no seu coração à medida que você confiar nele, sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Entenda que você pode ter muitos planos, pensar em muitas coisas, ter muitas estratégias. O apóstolo Paulo continua escrevendo aqui, fala que nós seremos preenchidos com toda a plenitude da vida que vem de Deus, se nós experimentarmos esse amor de Deus. E ele diz que toda a glória seja a Deus, porque Deus que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. E se Ele é capaz de realizar infinitamente mais, você vai confiar nele? Ou você vai confiar apenas em seus planos, em suas estratégias, apenas na sua carne, nas suas vontades? Confie em Deus. Deixe a justiça com Deus, deixe a vingança para lá, deixe os sentimentos ruins para aqueles que são dirigidos pela carne, e seja dirigido pelo Espírito. Se você se for fortalecido pelo Espírito, Cristo habitará em você à medida que você confiar nele. Olha, é um versículo para você escrever aí, pregar na sua geladeira, viu? Deixar na parede da cozinha, para que você possa
se concentrar nisso e se encher de Deus, ser fortalecido pelo Espírito Santo e confiar em Jesus todos os dias. Peço a Deus que Ele te guie nesse caminho, que você confie nele. Foi uma bênção, um privilégio para mim ler mais um trecho da Bíblia com você, meditar, convidar você para confiar em Jesus, para refletir se Cristo mora em seu coração. Essa reflexão fica comigo também e eu fico pensando o quanto confio em Jesus, o quanto tento solucionar a minha vida com as minhas próprias forças e estratégias e esqueço dele. Que nós possamos confiar em Jesus dia a dia. Se você entende que esse vídeo aqui pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre a confiança em Jesus e se Cristo mora no coração delas, então encaminhe o link desse vídeo para as pessoas que você conhece aí. Manda pelo WhatsApp, no Facebook, compartilha com as pessoas que você entende que podem ser abençoadas com essa leitura da Bíblia. Volta amanhã, porque todos os dias nós temos aqui um vídeo, comentando um dos trechos que nós lemos na Bíblia 365. E antes de ir embora, não esquece aquele meu pedido. Verifique se está inscrito no canal, dá um like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.